E aí pessoal, tudo bem? Nesse vlog de hoje eu tinha intenção de falar sobre um treino de exploração na prática. Eu ia mostrar um pouquinho de como eu fazia e como eu colocava aqueles elementos de chegar no local, treinar, procurar coisas diferentes. Mas acabou que surgiu um novo tema durante essa exploração e que eu queria comentar aqui, que é uma coisa que eu já vejo há um tempo, mas cada dia eu vejo de forma mais intensa e mais escancarada. Isso também foi aberto um pouquinho dos olhos assistindo um outro vídeo de um canal, onde ele mostrou que na verdade a nossa sociedade não está em uma guerra contra as drogas. Ela na verdade já perdeu essa guerra há muito tempo. Esse vídeo tem tudo a ver com parkour, não é nada político, é só para falar mesmo que nós estamos perdendo os espaços, tanto de lazer quanto espaços da sociedade em si. Principalmente falando aqui numa cidade pequena. Eu sei que nesses grandes centros tem espaços muito bons, mas eu vou pegar um pouquinho da realidade minha e comparar com um pouquinho que eu vi nesse outro vídeo também. Então bora lá. Geralmente eu costumo fazer um percurso de corrida na minha cidade que envolve uma área que é conhecida como Recanto das Cigarras, que fica dentro da Universidade Federal de Viçosa. Isso era uma área aberta, uma área de lazer onde as pessoas costumavam ir. Na minha cidade não tem outra área de lazer pública. Dentro do centro da cidade não existe nenhuma praça com finalidade de lazer. Só apenas o local de transição. Então, assim, apenas o local onde as pessoas passam por ali, sem nada para as pessoas pararem. Às vezes até banco eles removem, porque em certos locais que tem banco, há acúmulos de pessoas usando drogas. Ou seja, mais uma vitória para o pessoal que usa droga. Então, no Recanto das Cigarras, era um local que eu costumava treinar, principalmente durante a semana, porque ele foge do local de aula, foge dos locais onde tem muito movimento, e é justamente um espaço destinado para você fazer atividades. Porém, após eu voltar do tempo que eu fiquei morando em São Paulo, eu percebi que esse local não abre mais durante a semana. Lá fica fechado a semana inteira e só abre durante os finais de semana. E mesmo assim, durante os finais de semana, ele tem um horário para abrir e fechar lá, abre 6, 7 horas da manhã e fecha umas 5 horas da tarde já. Isso é até importante porque é uma questão de segurança, para poder não ter que ficar cuidando tanto à noite e tal, que pode ser um local perigoso, assim como vários outros parques de outras cidades. Mas o que eu queria falar mesmo nesse vídeo é essa questão de a gente estar perdendo espaço, não só falando nós como praticantes de parkour, mas as pessoas em geral, a sociedade em geral, perdendo os espaços de lazer. Mas não só isso, dentro da universidade, por exemplo, vários departamentos começaram a fechar seus arredores justamente por causa do pessoal que usava droga ou frequentava ali com bebida, essas coisas, em horários inadequados, e começaram então a fechar. Então, por fechar isso, a gente perdeu alguns locais, que eram locais, por exemplo, basicamente um passeio ou coisas do tipo, mas começaram a ficar fechados. E isso reduz muitas possibilidades. Mas não só isso, isso quer dizer que na verdade é uma vitória para as drogas, é uma vitória para o crime. E aí pegando uma coisa que eu vi, que foi até desse vídeo que eu falei lá, que foi de um canal chamado Vim Finda, onde ele falou sobre a questão comparar no Brasil e Estados Unidos e tal, e algumas questões de preço. Ele é um cara bem livre, espírito livre mesmo, aventureiro. Mas o que ele fez uma comparação, o que ele mostrou nas estatísticas lá, eu até peguei nesse site, que é do jornal Metro alguma coisa, que é um jornal até reconhecido, onde ele comparou o número de homicídios que tem dentro do Brasil com vários outros países. E comparando o Brasil com basicamente quase o resto do mundo inteiro, teria que somar tudo que tinha em todos os outros países para equivaler ao que tinha no Brasil. Isso é alarmante, porque imagina, para somar a quantidade de mortes que tem no Brasil em um ano, teria que ter quase que o mundo inteiro. Só que isso virou banal. Além disso virar banal, nós não estamos percebendo tanto o quanto que o crime está ganhando na nossa sociedade. Ele está muito mais forte do que a sociedade em si. Às vezes a gente pensa, não, se fosse assim, os negócios já estariam escancarados. Mas já está. Você poder ir para um local público e ver que eles estão fechando, principalmente porque não pode ter certas pessoas frequentando por ali, na verdade quem está perdendo é a sociedade. A gente não está ganhando nada com isso, não está aumentando segurança. Na verdade, nós só estamos perdendo coisas. E no final desse mesmo treino, eu passei em umas barras que ficam dentro da universidade, que é um local que eu costumo treinar, principalmente junto com o pessoal, calistenia, parkour por ali. Mas é aqueles parquinhos que tem na maioria das cidades, que é para o pessoal fazer terceira idade, fazer alongamento, algumas atividades. E nesse espaço está tudo enferrujado, está tudo quebrado. Primeiro por falta de manutenção, mas também às vezes por mau uso ou por falta de instrução das pessoas que estão usando aquele local ali também. E o que me deixa mais triste numa situação dessa é que provavelmente eles não vão arrumar, porque essa não está sendo a opção que as pessoas estão escolhendo. Eles não estão tentando arrumar políticas ou arrumar formas das pessoas utilizarem mais o espaço. O que eles fazem a gente corta e pronto. Porque então, se aquele equipamento está quebrado, provavelmente o que eles vão fazer, eles vão retirar e pronto.
Sem ele, ninguém pode se machucar. Sem ele, aquilo ali também não vai estar se depredando com o tempo nem nada. Então é só tirar. Só que isso não resolve o problema. Isso apenas reduz o número de opções que as pessoas têm. E às vezes a gente esquece do poder que tem o esporte e o lazer na vida das pessoas. Eu vindo da educação física, eu estudei e vi muito isso. O quanto o esporte pode afetar positivamente a vida das pessoas. Então, o que eu queria fazer mais nesse vídeo é fazer um chamado para que ocupe as ruas, para que você vá treinar, para que você ocupe os locais, os espaços públicos de uma forma saudável, para que seja no parkour, seja fazendo skate, seja utilizando aquilo ali para uma atividade física. Porque você fazendo uma atividade física nos espaços que são destinados muitas vezes para isso, mas que na verdade acaba tendo outros usos, você inibe outros usos naquele espaço. Porque você pode observar, num espaço saudável, dificilmente vai ter coisas que não são tão saudáveis por ali. Porque as pessoas ficam inibidas, as pessoas se sentem um pouquinho, eu não consigo estar no mesmo espaço com coisas super saudável. Por exemplo, você não vai ver um bar, pessoas bebendo e comendo coisas ali, dentro de uma academia. Talvez tenha, mas isso é uma coisa que não combina, uma coisa não casa com a outra. Então desculpa por esse vídeo de desabafando um pouquinho sobre o que eu tô vendo e do que está acontecendo com os nossos espaços, que a gente começa a perder espaço. Mas as pessoas, eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia para a mesma universidade desde pequeno, que é o espaço de lazer que tem na nossa cidade, e era cheio de pessoas fazendo atividades. E todos os espaços, todos os cantos tinha gente fazendo algum esporte, alguma atividade, e a gente não via. Eu, pelo menos, não lembro de ver nada errado acontecendo naquela época. E hoje o que acontece é que essas opções vão reduzindo, e a gente começa a ver cada vez mais coisa errada. E o ciclo, em vez de fazer, vamos proporcionar atividades para que as pessoas entrem numa rota, entrem numa coisa saudável, está sendo, vamos bloquear, porque aí eles não vão ter opção. Então não tem como a gente depender de outras pessoas, é cada um fazer a sua parte, não deixe que tome seus espaços, vai lá e coloca um bom uso nisso. Então eu acredito que a gente ainda tem solução, basta cada um fazer a sua parte e correr atrás para que a gente não perca cada vez mais esses espaços nossos, que a gente já perdeu bastante. Eu acho que ninguém deve ter gostado tanto desse, porque ele só fala coisa ruim, mas as coisas não são tão ruins assim. A gente ainda tem nosso espaço, a gente tem que usar a nossa criatividade. O que a gente não pode é deixar que as coisas comecem a se perder, porque aí sim as coisas vão piorar. Então se inscreva no canal se você quiser ver mais notícias que não são ruins como essa, são notícias boas, ensinando como utilizar de forma saudável os espaços, de como ocupar bem. Se inscreva no canal, que todos os dias desse mês vai ter um vídeo novo sendo lançado. E antes de fechar o vídeo, só coloca nos comentários aí se na sua cidade também está sendo assim, ou se é só por aqui que está desse jeito. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo.